Primeira coisa, toda vez que você pega uma função em Excel, ela não tem sinal de mais, multiplicação, ou é dois pontos, ou ponto e vírgula. Beleza? Primeiro macete. Tudo que tiver desse jeito, você automaticamente já elimina, nem precisa sofrer. Então, tchau, tchau. Tem mais algum? Beleza. Vamos lá. Média aqui está certo, aqui está certo. Lembrando que quando você utiliza o Office, pode ser com acentuação ou sem acentuação. Por exemplo, mínimo, máximo, média. Beleza. Aqui na função C, ele vai colocar um critério que é texto. Se for texto, tem que estar entre aspas. Se for número, não há necessidade. Então, você já elimina a alternativa D. Primeiro que eu nunca ensinei para vocês combina. E outra, não é igual ao maior F5. Isso aqui é uma função C. Então, perceba, eu nem olhei os dados aqui de cima. Quando você pega Excel, nem precisa olhar os dados de cima, é só olhar os conceitos aqui, tá bom? Lembrando que a função C, todo concurso cai. É C, o macetezinho que eu passei na aula passada. C, vem o teste lógico, aí lembrei da aula de lógica, né? Se for verdadeiro e se for falso. Aqui o teste lógico, aqui se for texto tem que estar entre aspas. Tudo bem? Então, C. Próximo. Cadê o apagador? Primeira pergunta que você faz antes de sofrer no quadro. Para que serve Conte C? Ele vai contar, mas atendendo uma regra. Aqui temos gabarito. Tá, primeira pergunta que você vai fazer para si mesmo. O Excel ele trabalha com células, a menor unidade de informação de uma tabela, uma planilha. Você tem que contabilizar primeiro quantas células ele está pedindo ali. Lembra do macete que eu falei para vocês? Conta nos dedos, ó. Eu estava em A e fui até C. Então, significa que eu andei quantas colunas? A, B, C. 3 posições. Lembrando sempre que A, ou qualquer tipo de letra, referencia a coluna. Eu estava na linha 1 e fui até a linha 4. 1, 2, 3, 4. Então, nós já sabemos que nós temos quantas posições para analisar? 12. 3 vezes 4, 12. Vamos contar certinho, ó. 1, 2, 3, 4. Então, significa que todos os dados eu vou ter que analisar. E ele vai contar o quê? Todo mundo que está aqui dentro que seja menor que 4. Fique muito atento, porque ele foi gente boa aqui. Ó. Ele não colocou o valor 4. Se tivesse o valor 4 aqui, ele não seria contabilizado. Teria que ser menor ou igual. Tá bom? Então, vamos lá. Quando não tem nada, contabiliza? Não. É como se fosse um valor nulo. Agora, 0 contabiliza? Sim. Então, 1, 0 contabiliza 2. Aqui é maior, aqui é maior, aqui é maior, aqui é maior. Aqui não contabiliza. Aqui contabiliza? Sim, 3. Aqui é maior. Aqui contabiliza? Sim, gente. Menos 1 é menor que 4. Aqui contabiliza? Sim, também. Então, qual que é o gabarito? D de Deus. Você viu? Na dúvida, C de Cristo ou D de Deus. Você pode até errar, mas não perde a fé. Beleza? Essa é boa. Não, ele não vai subtrair, ele vai contabilizar. Ele vai contar. Aqui, ó, ele conta quantos números está abaixo de 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Não, tudo que for abaixo de 4 entra, independente se ele for positivo ou negativo. Só não vai entrar o 4 e os números acima.
Se tivesse, por exemplo, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 15, menos 1 milhão, iria contabilizar também, tá bom? Isso. Eu acho que vai ter essa questão agora. E não pode esquecer, tá? Aqui nós colocamos 2 pontos, então significa que é até. Se é até uma sequência. Se fosse ponto e vírgula, somente 2 números. E aí, já temos o gabarito? O que continuum faz? Ele conta somente valores que têm números. E o que é número? Pode ser valores decimais, 0,5, 1. Se tiver, por exemplo, nada, ele não vai contabilizar. Muitas pessoas vão marcar a alternativa E, porque vai pensar que ele vai somar tudo. Mas ele não, ele vai contar. Então, qual que é o gabarito? P. Próximo. Essa já é uma questão muito boa. Faz a pergunta, o que a função faz? O que continuum faz, gente? Conta o quê? Beleza. E o que conte valores faz? Não, pô. Conte é de contar. Conta o quê? E o que é valor? Texto. O texto pode ser número, pode ser símbolo e pode ser até número. Então, se você lembrar disso, vai ficar fácil agora. Qual que é a resposta? Ah, não. É isso que você tem que saber, ó. Aqui eu vou contar somente números. Aqui eu vou contar somente valores. E o que é valor? Coloque isso aqui na cabecinha de vocês, ó. Valor pode ser número, pode ser texto e pode ser símbolo. Entendeu? Multiplicação, divisão. Então, logicamente, conte o valor de C2 até C5 é esse intervalo aqui. Quantos números tem? 1, 2, 3. Pronto. Nessa brincadeira, gente, você já consegue eliminar quantas questões? Essa já saiu e essa já saiu. Beleza? E logicamente que eu estou contando valores. Aqui tem valor? Tem. Aqui tem valor? Tem. Aqui tem valor? Tem. Ah, mas tem um símbolo. Símbolo é valor. E aqui tem valor? Tem. Então, gabarito, alternativa A. Questão que você não podia errar, hein? Você perdia umas 300 posições nessa brincadeira aí. Por isso que é interessante, assim, o Excel ele não é difícil. Se você entender o conceito de cada função, você já elimina a alternativa e nem precisa sofrer na tabela. Porque normalmente quando o cara vai responder questões de informática, ele bate o olho na planilha. E aí ele vê um monte de número, negativo, positivo, e fala assim, meu Deus. Aí ele quer fazer conta, nem precisa fazer conta. O que média faz? E o que C faz? Toda vez que tiver a palavra C, é uma regra. Então ele vai fazer algo atendendo uma regra. Não, tem conte aí?
Travei, Hugo. Piorou. Vamos ler aqui, ó. Média C, o intervalo de A1 até C2. Então, eu vou de A1 até C2. Beleza. E quem que eu vou somar? Todos os valores que estejam maior ou igual a 30. Esse é maior que igual a 30? Esse é maior ou igual a 30? Esse é maior ou igual a 30? Esse é? Esse é? Esse é. Dica, você é ruim de matemática? Pega os números maiores. 60 mais 50, 110. 110 mais 40, 150. 150 mais 30, 180. E aí eu nem faço divisão. Nem faço divisão. Por quê? 4 vezes 4, 16. Tchau. 4 vezes 3 dá 20. Então já acabou também. 4 vezes 5, 20. Acabou. E lógico que eu sei que 180 dividido por 4 vai dar 45. Mas entenderam o macete? Por eliminação. 4 vezes 4, 16. Para 16 sobra 2, abaixo 0. 4 vezes 5, 20. Acabou. Beleza? Então perceba, ó, fácil, mas é questão de interpretação. A questão de informática é mais interpretativa do que fazer cálculos. E nessa brincadeira você conseguiria já eliminar bastante. Toda vez que tiver média C, soma C, conte C, ele vai fazer duas regras numa função só. Se eu vou fazer conte, eu vou contar. Se eu vou fazer média, eu somo todos os valores e divido pela quantidade deles. Tá? Ponto. Desculpa, eu não entendi. Se ele tivesse maior que 30, o 30 já não entrava. Aí, no caso, ficaria esses três aqui, ó. Ficaria 150. E 150 por 3 daria 50. E no caso, se lá fosse no lugar do 30, fosse um ponto. Não, aí daria erro. Daria erro? Daria erro. Tem que ter número. Mas esse média, se não tivesse o C, ele faria a mesma coisa também, não? Não, se não tivesse o média, o C já daria erro. Porque o média, ele não tem aspas. Toda vez que tiver aspas aqui é porque é um critério. Vou te mostrar aqui, ó. Se eu coloco média de A1 até C2, eu estou querendo fazer a média aritmética. Então, o que eu ia colocar? Somar todos os valores, no caso aqui deu 180, 200, 210. 210 dividido por 6, que dá 55. Tá bom? 55 não, 50. Não, agora me fugiu, mas seria esse valor, tá bom? Mas se eu coloquei entre aspas aqui, 210 por 6, vai dar 4, 3, vai dar 32, alguma coisa, tá? Mais uma. Antes de sofrer, o que vai fazer isso aqui? Minha aula? A minha vai ter meio-dia e 15. Ah, eu não sei. Falando. Ah, sim. Falando isso, vocês conseguiram ter acesso ao material? Todos? Eu coloquei a apostila no Word, as duas subapostilas, que mostra macete certinho, mastigadinho para vocês. Tá bom? E qual que é o gabarito? Por que vai dividir por 2? Tá, vamos lá rapidão. Soma tem o C no meio, então vai ter que ter uma regra. Qual que é a regra? Maior que 15. O que você faz na hora de somar? Esse é maior que 15? Opa, desculpa. Esse é maior que 15? Então corta. Esse é maior que 15?
Esse é maior que 15? Não, lembra, maior, não é maior ou igual. Então só sobrou quem? 21 e 16. Aí soma. 21 mais 16 dá 37. Então, se você entender o conceito da função, vai ficar muito mais fácil. Não, maior. Se tivesse isso aqui, aí o 15 também entrava na questão. E aí vem a questão da disciplina do Igor, né? Maior igual, menor igual. Tá? Quando coloca somente maior, o próprio número ele não entra na questão, só se tiver o sinal de igual. Sim. É porque a pessoa bate o olho e já imagina que seja igual. Ó, essa aqui é uma questão estilo CESP, mas ela é de múltipla escolha. Mas normalmente eles colocam dessa forma aqui o que a função faz, porque o CESP, por exemplo, se for a banca de vocês, ele não vai colocar muito cálculo. Ele coloca a definição e inverte ela. E pergunta se é verdadeiro ou falso. E aí é um resuminho para a gente começar a parte de listas. Mas é melhor ter o CESP, porque você concorre com os melhores. Porque se você pega uma FMT, por exemplo, um IBAD, você pega um cara que não estudou, ele pode passar, porque as questões são fáceis, né? Certeza. Vamos primeiro lá. A função conte valores conta o número de células em um intervalo que contém somente valores numéricos? O que é valor? Texto. O que é texto? Número, símbolo. Então, automaticamente aqui é, nessa brincadeira, não sofra. Tchau, tchau, tchau. Só sobrou qual? A ou E. Beleza? Vamos para a próxima. Conte é para quê? Contar. C é para critério. Vamos ver se ele está falando isso? A função conte-C conta o número de células de um intervalo que atende um critério especificado. Certinho. Então, verdadeiro. Vamos ver? Continuamos, então. A função média C encontra a média aritmética de valores contidos em um intervalo de células que atende o critério específico? Sim. Agora, sabe o que o CESP faz? Ele coloca média geométrica. Tá? Por exemplo, e aí você tem que ficar o seguinte, o que é média geométrica? Ele colocou um monte de valor, ele vai meio que colocar o valor proporcional. Então, ele não coloca a média, a amostragem é a palavra correta. Ele não vai colocar uma média dos valores distribuídos, ele faz uma média de pura amostragem. E aí, tem que ficar atento. Se ele colocar média, é média aritmética. O que é média aritmética? Soma tudo, divide pela quantidade de elementos. Então, aqui é verdadeiro. Lógico que a alternativa correta é a A. Pode ser também. É que normalmente a gente começa do início, mas tá bom. Cada um tem um. Eu vou por cima, que nem cascata, mas se você conseguir responder, ótimo. E aí, a função do cuiabano, lembra? Todo mundo sabe o que é de odiar? Juntar. Se alguém marcar D, fala que não foi meu aluno. E C também, pelo amor de Deus. Na verdade, essa tá de... E aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. C? Quem acha que é C, levanta a mão. Quem acha que é A? Gente, a função que junta dois valores, independente se for número, texto, é concatenar. Não existe juntar, copiar e colar, é Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Lembrando que ali ele está concatenando números, mas ele poderia juntar também texto. Se tivesse, por exemplo, aqui no número 2, tivesse o nome João, como que ficaria aqui a concatenação? 3, João.
tá bom? Ele adjoja, por isso que eu falei que é do cuiabano, vocês lembram? Beleza, listas. Alguém já trabalhou com Excel? Sim ou não? Quando você pega uma planilha, você posiciona o cursor aqui no canto direito, na parte inferior de uma célula, você pode aparecer aqui uma cruz preta. Vocês já perceberam já? Aparece uma cruz preta, tá? Aquela cruz preta se chama alça de seleção ou preenchimento automático. Quando você trabalha, e aí é dica, dias de semana, meses e hora, ele é automático. O que seria automático? Você clica aqui, por exemplo, ó, pressiona o botão esquerdo do cursor, também chamado de mouse, e arrasta, ele automaticamente ele já vai preenchendo. Caiu no CESP em 2017 a seguinte pergunta. Ele deu essa planilha aqui, e aí ele falou o seguinte: quando eu clicar 2 vezes nessa célula, tá? O que vai acontecer? Vai apresentar um erro, verdadeiro ou falso? Falso. Ele vai preencher automaticamente? Sim. E qual número vai aparecer aqui? Quarto, quinto, sexto, sétimo. Entendeu? Por quê? Meses, se for abreviado por 3 letras ou completo. Dias da semana, mesma coisa. E número, só que você tem que anotar isso aí que cai no concurso. Ordinal. Tá? O que é número ordinal? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Por quê? Número cardinal, que é o número 1, 2, 3, 4, ele não tem raciocínio lógico. Se você clicar, por exemplo, aqui, ó, eu até mostrei para vocês, vai ser 1, 1, 1, 1, 1. E o preenchimento sempre vai ser da última linha que existir na sua planilha. Outra coisa, alfabeto, a mesma coisa. Se você arrastar aqui, ele vai repetir. Ah, mas às vezes eu coloco o número aqui, por exemplo, e ele preenche. Sim, se tiver 2 números selecionados, ele entende que você está andando de uma em uma casa. Então, mais um 3, mais um 4, 5, 6. Mas números cardinais e alfabeto tem que ser 2 seleções. Quando você tem esses tipos de dados aqui, não precisa de nada. É só dar um duplo clique e ele já vai arrastando. Tudo bem? Igual data hoje. Isso. Aí eu perguntava assim, o que aparece, o que vai aparecer? A data e a hora? Aí aparece a data, Entendi. a data do dia e a hora. Mas assim, mas na carreiras policiais colocou isso? Normalmente é mais para carreiras fiscais e carreiras de engenharia. Administrativo. Entendi. Eu não passei porque normalmente não cai muito essa parte de, porque o Excel é mais só para classificar e filtrar dados. Agora esse aqui cai. Bom, vocês têm uma planilha gigantesca. Imagine que se vocês trabalham com a parte de vendas, o desconto tem que ser padrão para todo e qualquer produto, certo? Lembra que eu falei sobre a alça de preenchimento? Se eu arrasto aqui, ele não vai mudando conforme o dado? Então, você precisa travar uma célula. Como que eu travo uma célula? Gente, anotem aí. Cifrão. Toda vez que você vê esse bendito aqui, significa que está travada a célula. E aí lembre-se de uma coisa, uma célula tem 2 composições, a informação da linha e a informação da coluna. E aí olha o macete, sempre vai começar por letra, vocês concordam, né? Sim. Então, eu tenho a célula 1. Se eu tenho um cifrão na frente do A, significa o quê? Não. Coluna. O cifrão na frente trava um determinado valor. Então, significa que se eu puxar o valor, só vai arrastar para linha. Coluna está travada. Isso. Se eu estou dessa forma aqui, quem está travado? A linha. Então, eu puxo o valor somente para coluna. Tudo bem? Então, sempre quando o cifrão estiver na frente, é que está travado. Esse tipo de travamento é chamado de referência mista. Por que é mista? É parcial. Ou é coluna ou é linha. Agora, quando você tem, e normalmente todas as células são dessa forma aqui, ó, significa que é o quê? Uma referência absoluta. O que é uma referência absoluta? O valor não vai sair nem da coluna e não vai sair nem da linha. Então, ele travou os dois. O valor sempre vai ser fixo. Tudo bem? Conseguiram entender?
E esse aqui, que referência é essa? Nenhuma, chamada de referência relativa ou lógica. Eu arrastar, ele vai mudando os valores, tudo bem? Então, toda vez que tiver a célula A1, ou B1, C1 e assim por diante, e não tiver cifrão, não está travado nada. Então, é relativa. Se tem cifrão, somente em uma parte, é chamado de mista. Tá? Tem algumas bancas que colocam a palavra híbrida, mas híbrida você tem o raciocínio que é misturado. E se tiver cifrão na frente e atrás, tanto da letra quanto do número, significa que é absoluta. Beleza? Ali, ó, o material de vocês. Pergunta de prova. Se eu desse essa função aqui e perguntasse, essa função ela está travada, verdadeiro ou falso? Falso. Para ela estar travada, teria que ser assim, ó, D6... Aí sim a célula estaria travada. Beleza? Tranquilo? Isso. Deixa eu apagar aqui, senão vocês vão colar. Se perguntasse mista, aí tem que ser... Se tiver uma parte travada... Oi. Oi? Letra, coluna. Letra é que não decora só A não, porque ele pode colocar B, C, D, F, F. Tudo que for letra, coluna, posição vertical. Tudo que for número é na posição horizontal, tá? Vai lá, Hugo, ganha 300 posições agora que você perdeu. Você tá ruim de chute hoje, hein? Tá parecendo o Vasco. Mas acertou de lógica, pelo menos? Mas o Excel, porque envolve matemática, ele é um pouquinho chato. Oi? Lê de novo. Muito bem. Você vai tão louco por causa do cifrão e sabe que ele é fixo, mas ele não falou que era absoluta. Ele falou que era quem? Relativo. Relativo não bloqueia nada. Relativo é isso aqui, ó. Questão que não dava para errar, hein? Nessa brincadeira você perde umas 300 posições. E essa aqui foi de escrivão lá em Santa Catarina. Essa ganha 500 posições. E aí, saindo fumacinha? Não, na dúvida eu falei, na dúvida. Ah. Aí colocar aí. Tá. Tá, vamos lá. Presta atenção, lá na pergunta, no Microsoft Excel, conteúdo da célula 1,
e a célula B1 igual a 3. Na célula é inserida na fórmula A1 cifrão B traço cifrão 1. O que significa isso aqui? Que tipo de Não, sim, mas não. Que tipo de referência ela é? Claro que não. Ela não é absoluta. Ela é mista, porque tem que ter cifrão na frente do A, na frente do B para ser absoluta. Só nessa brincadeira eu nem vou ler a questão, o resto. Absoluta, tchau. Relativa, tchau. Absoluta, tchau. Relativa, tchau. Achei o gabarito. Viu? Nem sofri. Nem sofri. Hã? Não. Ó, gente, é muito importante entender o conceito. Isso aqui é relativa. O que é relativa? Não está travado nem a coluna e nem o número. Isso aqui é referência mista. Está travado quem? Tá, mas a mista é independente se for coluna ou linha. Isso aqui também é mista? Sim ou não? Sim. E isso aqui? Beleza? Então, agora você entendeu. Se tiver 2 cifrão, absoluta. Se tiver um cifrão, independente seja no início ou no meio, mista. Se não tiver nada, relativa. Nessa brincadeira você já sabe a resposta, nem precisa sofrer. Entendeu? Vamos lá. Ó. Não. Olha aqui, ó. Quem que ele tá travado a coluna? Tá travado quem? A linha. Então ela é o quê? Mista. Então, essa aqui não pode ser relativa. A mista pode ser. Absoluta não pode. Relativa não pode. Absoluta não pode. Entendeu? Só entender o conceito. Na verdade, isso aí não é muito lógico. Isso é só o conceito. Você entender o conceito, acabou. Pode vir CESP, FGV, tá bom? Essa questão que foi da PF desse ano, eu esqueci de falar para vocês. Vamos ver se vocês vão acertar. É a última questão. Essa vocês podem errar, que eu não expliquei. Cara, esse negócio incomoda, esse barulhinho, né? Tá, vou explicar isso para vocês. Lembra que eu falei para você, o Word ele é um documento. Vocês concordam? Sim ou não? O Excel é um documento só? Não, o Excel é uma pasta de trabalho. Dentro da pasta de trabalho você pode ter várias planilhas. Como tem várias planilhas, é possível você trabalhar com elas. E aí você vai anotar isso aqui, ó. Toda vez que tiver esse sinal, significa que você está trabalhando com uma planilha diferente. E aí, eu sempre costumo fazer isso aqui, ó, teoria de conjuntos. Ou ovo. O Excel, ele tem planilhas, e as planilhas pertencem às pastas de trabalho. Então, realmente, se ele quer somar os dados que estão na célula A1 de plan 2 e na célula A2 de plan 1, o que ele tem que fazer? Ele tem que referenciar. E como que eu referencio? Coloco o nome da planilha seguido de exclamação. Tudo bem? Então, ele pode puxar da planilha 1, da planilha 3, da planilha 4, da planilha 5, 6 e assim por diante. Conseguiram entender? Então, eu vou somar, ok. Plan 2, exclamação. Então, significa que é uma planilha diferente. E ele não falou que queria a célula A1? Está aqui, a célula 1. E aí, se eu quero da mesma planilha, é só colocar o nome da célula. Tudo bem? Então, está correta essa questão.
Tá, vamos lá. Não, ele na verdade ele fez híbrido, né? Presta atenção. Vamos entender o que que ele colocou. Ele tem a planilha 1 e a planilha 2, tá? Então ele tem a planilha 1 e ele tem a planilha 2. Quem que a planilha 1 ele quer? A 2. Quem que da planilha 2 ele quer? A 1, tá? É porque ele está presente na planilha 1, ó. A fórmula da soma está inserida na célula A1 da planilha Plan 1. Então ele não precisa referenciar alguém que está de fora. E ele só coloca o valor da célula. Aqui, eu vou fazer do ladinho para vocês. Ele quer somar dois valores, certo? Ele quer somar. Se fosse da planilha dentro delas, vamos fazer uma coisa básica. Ficaria A1 até A2, ok? Só que é na mesma planilha? Não, é em planilhas diferentes. E quem que está fora? É A1 ou A2? A1. É A1 que está fora. Ele está na outra planilha. Então, o que que nós temos que fazer? A gente copia, igual soma. Só que como ele está fora, eu tenho que falar onde ele está. Então, ele coloca plan 2, exclamação, a célula que eu quero, que é, no caso, A1. Isso aqui é o nome da planilha. O A2 está dentro da mesma planilha? Tá. Então, aqui, ó, se você quiser colocar no seu caderninho, ó, isso aqui é a referência da planilha. Se eu estivesse trabalhando com uma planilha que chamava março, teria que ser março, exclamação, A1. Se eu tivesse com uma planilha que estava escrito, sei lá, produtos, produto, exclamação, A1. Tudo bem? Não, aqui é o intervalo de tempo. Poderia ter ponto e vírgula. Não, você poderia fazer isso aqui, ó. Ponto e vírgula. Se eu quero buscar, sei lá, A3, seria A3. Se eu quero buscar da mesma planilha, né? Agora, se eu quero buscar dessa planilha de novo aqui o valor de B2. Plan 2, exclamação, B2. Entendeu? Não, aqui no caso eu vou somar esses valores, depois vou somar mais esse cara. Por quê? Ah, desculpa. Eu não vi, eu não tinha visto que era. É que eu não tinha visto. Tá bom? Conseguiram entender? Então, nome da planilha, exclamação e a célula que você quer. Então, vou ter que colocar aqui um... Ó, definição. Quando você trabalha com pastas diferentes. Nome da planilha, exclamação, agora vai ficar bom, gente. Vamos falar sobre segurança. Nome da célula. Exemplo. Plan 1, exclamação, A1. Beleza? Nome da planilha. Nome da célula. Mas é difícil, não é, essa parte aí é mais... É que o CESP está começando a cobrar muitas coisas técnicas, tá? Acabou. Agora você vai acordar, agora a aula é boa. Não, se a banca for CESP, ele não cobra resultado, ele vai cobrar só o conceito. Não,
Ele só vai perguntar se essa função retorna o valor. Tá, gente, vamos lá. Se vocês quiserem anotar no caderno de vocês aí, existem duas coisas que mais caem em concurso, principalmente em carreiras policiais. É redes de computadores e segurança da informação. Por que que cai esses dois assuntos? Porque hoje o mundo ele está conectado e hoje o maior ativo de uma empresa ou um órgão público é a informação. Então, se você quiser anotar aí, é o assunto que mais cai. O Excel, por exemplo, se cair no seu concurso, é somente uma questão. Mas para carreiras policiais? Não, normalmente é mais. Ou o Excel vai cair se for para a parte administrativa. Porque a administrativa é controle. É que a administrativa são órgãos de controle, entendeu? Então tem que. E o Excel é para isso, é para controlar. Bom, segurança da informação. Lá no direito administrativo, quem dá direito administrativo é o Luiz? Rawana? A Rawana, ela já passou o macete do LIMP? Já? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Na informática, nós temos também os princípios, que eu apelidei da minha vizinha, Cida. A Cida, ela não é investigadora da Polícia Civil, mas ela pretende ser um dia na vida. Por quê? Ela é muito fofoqueira, ela é X9. Né? Então, o que é Cida? Confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. E aí teve um aluno meu que também criou um macete, que pode ser bem utilizado também nos princípios da segurança. Dica: disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. O jeito que você lembrar na hora da prova, para mim tanto faz. O importante é você lembrar. Tudo bem? Bom, vocês entenderam os princípios. Assim como no direito administrativo, vai perguntar também como que se quebra esse tipo de princípio. O que é algo confidencial, gente? Por exemplo, se eu falo assim, ó, esse arquivo aqui é confidencial dos alunos da LAC. O que que passa? Somente pessoas autorizadas possuem acesso. Fiquem atentos. Ele pode colocar no seu concurso o seguinte, que é irrestrito. Irrestrito não, desculpa, sigiloso. Quando alguém fala que algo é sigiloso ou, digamos assim, aqueles processos que é, como é que fala a palavra? Segredo de justiça, algo do gênero, é muito forte. Algo confidencial é que somente pessoas autorizadas vão ter acesso. Tudo bem? Já viram falar de criptografia? Nós falamos muito na parte de sistemas operacionais e redes de computadores. O que a criptografia é? A criptografia é uma tecnologia que permite criptar, que significa o quê? Embaralhar as informações para que pessoas não autorizadas possuam acesso. E ele precisa de uma chave, a chave do emissor e a chave do receptor, que você pode lembrar como se fosse uma senha. Então, por exemplo, seu WhatsApp ele tem uma senha que ninguém mais tem, mas você não sabe. Então, somente você vai ter essa senha e o cara que está enviando a mensagem para você vai ter também. Tudo bem? Por isso que o FBI ele já solicitou várias vezes para quebrar a criptografia e não vai conseguir, porque somente o emissor e o receptor têm acesso. Nem o próprio WhatsApp tem acesso à informação. A única coisa que o WhatsApp tem acesso é a hora que você logou e a hora que você desconectou do seu WhatsApp. Tudo bem? E na hora que você enviou a mensagem. Mas o conteúdo não é possível. Tudo bem? Bom, se eu falo para vocês que o Hugo é uma pessoa íntegra, o que passa na cabeça de vocês? Primeiro que o senhor é mentiroso. Mentira, né, Hugo? O que é a integridade? Quando eu falo que é uma pessoa íntegra? Uma pessoa honesta. Para a área da informação, que significa que não foi corrompida. Então, a informação ela é original. Tudo bem? Então, se você quiser colocar palavras-chave, confidencialidade, acesso, autorizado. Tá? Opa, cadê? Integridade. A informação ela é original. Vou para a autenticidade. Se eu falar para vocês que é algo autêntico ou que o professor João Kleber é autêntico, o que passa para vocês? Que ele é original. O que seria original? A fonte é original. Palavra-chave, fonte. Lembra que eu ensinei para vocês a diferença entre HTTP e HTTPS? Qual que é a diferença? Quem é seguro? Por que ele é seguro? E o que é o certificado digital?
Beleza. Se cai isso na pergunta, se cai isso na prova de concurso seguinte. O HTTPS, ele possui os requisitos ou atende os princípios da autenticidade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Lembra que eu falei? E ainda eu perguntei qual que é a figura do cartório. Vocês falaram autenticar, né? Não é autenticar, é da veracidade das informações, da legitimidade de fé. Então, a autenticidade garante a fonte. Tudo bem? Por exemplo, quando você manda um e-mail, você tem a certeza que aquele e-mail realmente é do superintendente, é do seu chefe, qual o princípio que foi assegurado? O da autenticidade. Quando você faz uma transação eletrônica, as empresas têm que ter uma bolachinha, que me fugiu o nome agora. Ah, o certificado digital. Então, o certificado digital garante isso, tá? E por último, a disponibilidade. Palavra-chave, consulta. Imagina o seguinte. Isso, pode ser o token ou a bolachinha, tá? Que é o certificado digital, a veracidade da informação. Lá em 2000 aconteceu uma tragédia. Que tragédia foi essa? Das Torres Gêmeas. Quando o avião veio, o que aconteceu? Os arquivos, juntamente com as pessoas, infelizmente, sumiram. Qual princípio foi quebrado? Disponibilidade. Tá? E aí ele pode colocar o seguinte: computação em nuvem é um recurso que atende o requisito da disponibilidade? Sim ou não? Sim. Por quê? O que é computação em nuvem? É você salvar um arquivo em um local diferente. Se caso acontece uma catástrofe aqui na LAC, por exemplo, o Luiz vai perder todos os dados? Não, porque está na nuvem. Outra coisa, ele não salvou da nuvem, mas ele fez backup. E também é disponibilidade? Sim, todo mundo sabe o que é backup, cópia de segurança. Disponibilidade, independente se está usando a internet, se é um pendrive, se é um HD externo, é você não perder a informação. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então vamos adiante. Confidencialidade e acesso. Tá no portal, inclusive está a apostila também. Já coloquei? Ah, porque está na primeira. Está na primeira aula. É porque eu separei, porque senão o Excel ia ficar na última aula. Está no primeiro junto. Tá na, vai estar na página 35, por aí. Tá bom? É porque eu separei, porque se eu deixar só Excel na frente, ia ficar muito chata a aula. Excel acaba comigo. Tá, gente, engenharia social, tá? A engenharia social ela acontece tanto no mundo, digamos assim, físico, como no mundo virtual. O que é engenharia social? É o poder de persuasão. O poder de você convencer a pessoa que realmente é aquele fato. E aí uma coisa importante. Quem é do bem? Hacker ou cracker? Hacker do bem. Pelo amor de Deus, não vai colocar que hacker é do mal, não. Tá? Então anota aí. Hacker, por exemplo, Tawane, eu sou um hacker. Tá? O que acontece? O hacker é uma pessoa que é muito inteligente da parte de hardware e software, que consegue identificar um erro e passar para a empresa. Por exemplo, eu chego no Luiz e falei, Luiz, acabei de encontrar uma brecha no site da LAC. Os alunos eles podem ter acesso ilimitado, sem pagar nada. Então, o que eu falo? Eu estou agindo como hacker. Só que eu sou malandro. E aí, eu não aviso o Luiz. Eu começo a vender. E aí, eu sou um cracker. Se você pegar a tradução literal, crack já é ruim porque é droga, né? É a pior droga no mundo. Mas o crack é quebra. Quebra de sistema, quebra de hardware e assim por diante. Então, pelo amor de Deus, não vai marcar que hacker é do mal. Ah, mas a sociedade fala isso, eu fico puto de raiva, principalmente Globo, né? Hacker invade o sistema de Carolina Dickmann e compartilha fotos nus. Não é hacker, é cracker. Tudo bem? Tranquilo? Bom, gente, lembra que eu falei para vocês, se vocês foram viajar, não publica nas redes sociais, por quê? Hoje os bandidos, eles são experts em redes sociais. Então, se você vai lá e viaja e todo mundo está lá, ele consegue entender que não tem ninguém. Então, ele vai atacar a sua casa. O que ele está fazendo? Engenharia social. Porque ele não precisou de software, ele não precisou de nada. Simplesmente o fato de utilizar a informação e persuadir. Ele pode chegar na sua casa e falar que é um jardineiro para fazer manutenção na sua casa e roubar tudo. Tudo bem? E aí os vizinhos vão falar que é nada, que não aconteceu nada porque imaginou que era um jardineiro, era um cara da Sky, é um cara da Energisa e assim por diante. Então ele utilizou as informações privilegiadas para cometer um ataque. E aí, primeira questãozinha.
Não, mas na verdade, hoje, Tinha uma menina lá que ela colocava tudo, todo lugar que ela ia, ela colocava na internet, sabe? No Facebook. Esse cara descobriu onde ela ficava e ela sabe o que está acontecendo? Principalmente em crianças, por exemplo, você fica publicando na hora que você faz o check-in com a sua filha, a hora que você leva, e aí o cara pega e liga assim, ó, tô com sua filha, eu sei que você vem buscar ela às 17 horas aqui no SIM, se você não trazer 15 mil, eu vou matar ela. O cara entra em desespero, porque sabe que aquela rotina é a mesma coisa. Então tem que ficar atento.